Boa noite para todos. Quando nós conhecemos a mensagem de Jesus, a primeira surpresa que nós temos é de que a mensagem dele não é uma mensagem destinada para o autoconhecimento apenas nosso e uma vivência interna daquilo que ele nos apresenta. Mas a mensagem de Jesus, ela tem um apelo fundamentalmente interpessoal. Ainda que nós encontremos na mensagem de Jesus momentos em que ele fala de que o reino dos céus está dentro de nós, a maior parte das palavras do Cristo sempre se referem à relação nossa com o nosso semelhante. É amar ao outro, perdoa o companheiro, auxilia o próximo, não faz ao outro aquilo que não querias que os outros vos fizessem, perdoai as ofensas. É sempre uma mensagem no sentido interpessoal, é sempre numa relação nossa com o outro. Isso por quê? Porque na ótica de Jesus, o próximo é a figura mais importante com a qual nós temos para lidar durante a existência. Ilusão nossa querermos evoluir sem contato com o semelhante. Ilusão nossa querermos crescer sem que a gente tenha nenhuma relação com quem nos circunda. Naquilo que Jesus nos apresenta como verdade, a evolução humana está fundamentalmente vinculada à preocupação com o outro. Jesus não apresenta como estratégia para que a gente consiga evoluir o isolamento, a fuga das questões do outro. Em nenhum momento ele propõe que nós nos retiremos do campo de luta para que façamos o nosso crescimento espiritual. Ao contrário. A mensagem dele sempre é nos remetendo para que nós estejamos em contato com o semelhante. O tempo todo isso. Se alguém tem alguma coisa contigo, perdoa primeiro essa pessoa e depois vai oferecer a tua oferta no templo. Para quê? Para que nós não façamos o movimento equivocado de achar de que nós podemos evoluir nos subtraindo do contato com o semelhante. É por essa razão que nós vivemos em família, é por essa razão que nós vivemos em sociedade, é pela necessidade que nós temos de vincularmos as nossas vidas a daqueles que nos circundam. Só que apesar de nós ouvirmos todas essas mensagens, existe uma tendência em nós em querermos fugir da presença daqueles que nos incomodam, em querermos estar distante das pessoas que a gente acha que são prejudiciais a nós. E nesse sentido, existem duas situações que são diferentes dentro dessa questão. O primeiro tipo de situação é quando nós renteamos com pessoas que elas nos incomodam porque elas nos diminuem. E outra é quando nos incomodam porque nos fazem crescer. É lógico que existe a convivência com pessoas que faz mal para nós, que nos perturba, que nos diminui, que nos infelicita, que são aqueles que são chamados tipicamente os nossos inimigos. Quando nós identificamos pessoas que nos diminuem, que nos tratam mal, que nos dificultam, que nos ferem, que nos ofendem, que colocam a nossa vida em risco, realmente é perigoso conviver com essas pessoas. Realmente, se eles são inimigos, eu não posso devotar a um inimigo o mesmo afeto que eu devoto a um amigo. Jesus, por exemplo, propunha nos evangelhos que nós deveríamos amar os inimigos. Kardec, analisando essa questão, diz: o amor aos inimigos aí colocado não é uma proposta para que a gente devote ao inimigo o mesmo sentimento que devota para um amigo. É claro, se a pessoa quer o meu mal, se ela quer me matar, se ela quer me destruir, eu não posso devotar a ela o mesmo sentimento. Porque
que seria suicídio. Ai, fulano me odeia, quer me matar, vou lá para a casa dele, vou abraçar, vem, enfia a faca no meu peito. Seria uma loucura, insensatez. Mas a questão do amor aos inimigos é impedir com que o que o outro quer fazer comigo verdadeiramente se agasalhe no meu coração na forma da mágoa, do ódio, do desejo de vingança. Isso é que a gente tem que evitar. Então, nessas circunstâncias, quando as pessoas elas nos incomodam porque nos diminuem, porque nos odeiam, nós temos que realmente nos preservar. Assim propõe a obra doutrinária. Se você percebe que alguém deliberadamente lhe odeia, quer o seu mal, quer lhe matar, quer lhe destruir, nós devemos nos preservar, mas ao mesmo tempo evitar de guardar a mágoa, o ódio, que dificultaria o nosso equilíbrio e o nosso progresso espiritual. Só que nós não podemos carregar para dentro dessa questão o segundo grupo de pessoas, que são aqueles que nos incomodam porque nos fazem crescer. São aquelas pessoas que não nos odeiam. Não são pessoas que nos odeiam, são pessoas que nos incomodam porque elas apontam os nossos defeitos. Dessas não é bom nos afastarmos, porque elas nos ajudam a nos revelar quem nós somos. Elas nos ajudam a dizer quem verdadeiramente somos e o que é que a gente traz de mazela. E às vezes deixamos escapar oportunidades preciosas. Por quê? Porque nós nos escondemos, nós fugimos da presença de determinadas pessoas que poderiam ser muito úteis para o nosso desenvolvimento espiritual. Ah, não, fulana, a minha mãe, nossa, ela pega demais no meu pé, ela quer que eu lave louça depois do almoço, ela quer que eu limpe casa, olha, ela quer que eu cuide das minhas coisas. Um absurdo. Então, quando a gente vive uma situação desse tipo, é preciso que nós tenhamos a maturidade espiritual para dizer, não, nesse caso, não é para nos afastarmos. Nesse caso, eu preciso do outro, porque aquilo que o outro tem é importante para o meu desenvolvimento espiritual. Fugir da presença desses que nos revelam é atrasar o nosso progresso espiritual, porque essas pessoas apontam muitas vezes aquilo que a gente precisa saber. O outro é muito importante para nós, porque é o outro que nos revela quem verdadeiramente somos. É na convivência com o outro que eu descubro quem eu sou. Se eu morar sozinho, vai ser difícil saber se eu sou egoísta, vai ser difícil saber se eu sou orgulhoso. Eu consigo, da relação com o outro, descobrir as minhas imperfeições. Olha só como eu sou, puxa, eu sou assim. E as pessoas, quando se aborrecem, costumam dizer para nós aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento. E nesse cenário de crescimento, de convivência com o outro, o que propõe a doutrina espírita não é que a gente conviva amarrado, igual um cachorro no outro. Tá bom, vai, tem que conviver mesmo, vamos lá, oh meu Deus, vamos lá, tomara que o tempo passe. Cadê Deus que não me leva? Ou que não leva o outro? Não é esse o objetivo, não. Quando se fala que a gente precisa conviver com o outro, não é decurso de prazo. Existem alguns de nós que achamos que Deus conta o tempo como nós contamos. Deus não tem relógio. Deus não tem relógio. O tempo dele não é contado como o nosso. Olha, já dei 5 anos da minha vida para você, já é tempo suficiente, mas será que deu 25 anos? Quanto foi que efetivamente a gente se ofereceu para o outro? Então, o tempo que Deus conta não é o tempo do relógio, é o tempo da efetiva entrega nossa para o outro. Então, quando se diz assim, existem pessoas que diminuem a gente e que nós precisamos cuidar para que esse sentimento não nos perturbe. Sim, é verdade. Existem pessoas que nos fazem crescer e que nós precisamos estar próximos delas, mesmo que a gente sinta um desconforto, porque não é que elas nos odeiem, elas nos amam. E por nos amarem, é que nos chamam a responsabilidade. Só que não é o tempo, não é o relógio, é o aproveitamento efetivo disso, que às vezes a gente não faz.
Nesse aproveitamento efetivo, é preciso que a gente sinta o outro. É uma ilusão nós acharmos que o tempo simplesmente de convivência vai salvar as nossas almas do sofrimento. Na obra Atravessando a Rua, tem uma história de uma senhora que era uma mulher maravilhosa, uma trabalhadora espírita excepcional, extremamente dedicada à casa espírita, uma pessoa assim singular. A única dificuldade que ela tinha era um marido difícil que ela possuía e que ela aturava aquele marido durante todo o tempo de casada. Foi um casamento longo, foram mais de 40 anos de convivência, até que finalmente ela conseguiu desencarnar. E quando chegou ao mundo espiritual, o benfeitor veio recebê-la. Ela disse: cumpri minha missão, cumpri minha missão, me dediquei à família, me dediquei ao movimento espírita, e até o marido que eu tinha, eu me dediquei sem trégua durante 40 anos, aturando todas as coisas dele até a minha desencarnação. Cumpri meu papel, agora estou livre para seguir para as regiões de luz. E o mentor disse: não, nós já estamos programando a sua próxima encarnação. Eu disse: como? E é com ele de novo. Ela disse: não, mas depois de 40 anos vocês ainda querem me dar ele de novo? E respondem os espíritos: sim. Puxa, mas eu aturei ele por 40 anos, vocês ainda querem mais? Pois é porque não era para aturar. Agora você vai voltar para amar. E às vezes a gente quer conviver com o outro sem sentir, sem se emocionar. Quantas vezes nós somos mãe e a gente diz assim: tá bom, tá certo minha filha, tá bom, tá bem, tá, já chorou, pronto, agora vai deitar, levanta, enxuga esse rosto, vambora. É isso mesmo que diz: cumpri meu papel. Será que é esse que é o papel? Não é isso que a gente lê nas obras espíritas. O amor verdadeiro, ele passa necessariamente pelo sentimento. Não é tempo, é sentimento. Então, se eu tiver que estar próximo de alguém porque esse alguém me revela, não é para eu simplesmente passar um tempinho com ele para cumprir uma tabela de tempo, mas é para que a gente sinta o outro. Nós não estamos perto dos outros apenas para estar, mas para sentir. E se nós não sentirmos o outro, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos nos iludindo e querendo, sem conseguir, iludir Deus, que não se engana e não se permite ser enganado. Um dos sentimentos que a doutrina espírita propõe que nós tenhamos dentro desse propósito é o sentimento de piedade. E às vezes a gente foge. O sentimento de piedade, às vezes a gente tem uma leitura equivocada, como se piedade fosse assim: não, tenha piedade de mim, tenha piedade. Não é. A piedade no sentido de a gente se comover com a dor do outro, a gente sentir a dor da outra pessoa, de se colocar no lugar dela. A verdadeira caridade, se a gente assim pudesse chamar, não está no ato de você dar alguma coisa para outra pessoa, mas de sentir o outro, colocar-se no lugar do outro, emocionar-se com aquilo do outro, porque é aí que o amor toma parte. O amor toma parte na hora que a gente se emociona com aquilo que faz. Existe uma parábola que Jesus contou, que todos nós conhecemos, que é a chamada parábola do bom samaritano, que conta a história de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, ficou na beira da estrada gemendo semi-morto. Aí passou um sacerdote, vendo o homem caído, passou de largo. Passou depois o levita, vendo o homem, também não ajudou. Então veio o samaritano. O que fez o samaritano? E vendo o samaritano, vendo caído, diz no texto, moveu-se de íntima compaixão, e descendo do seu cavalo,
aplicou óleo e vinho nas feridas, levou para uma hospedaria, passou a noite com ele, pagou 2 denários e depois disse para o cara: o que tu gastares com ele, na volta eu te devolverei. Essa é a história. E todo mundo acha que a caridade que o samaritano fez foi o óleo, foi o vinho, foi colocar em cima da montaria dele, foi levar ele para uma hospedaria, foi passar a noite com ele, foi dar os 2 denários que ele deu, comprometer-se voltar por lá, mas não é. Na leitura que a doutrina espírita faz, a caridade verdadeira não foi nenhuma dessas partes. Foi na hora que o evangelista disse: e movendo-se de íntima compaixão, pontinho. Ali foi que funcionou. Tudo mais é consequência do mover-se de íntima compaixão. Imaginemos uma segunda situação: o samaritano vem lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, descendo, e vê um cara caído na rua. Aí diz: ai, que saco, estou atrasado, agora eu tenho que juntar esse cara. Se eu não juntar, os espíritos depois vão me cobrar porque eu não juntei. Vamos embora, sobe aqui, me dá aqui e tal. Quando passou, bota o cara, vamos embora. Ó, meu colega, eu vou ter que pagar aí para esse cara, não tem um tostão no bolso, tá aqui, paguei os 2 denários. Eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer, porque senão depois a gente vai ser responsabilizado. Está virando um fardo, né? Então, é tão doído isso. Houve um conto, fofoca espírita isso, que dizem que o irmão X ia escrever essa história, e o Emmanuel veio e disse: não, essa não põe não, e ele acabou não escrevendo, mas contaram nos bastidores e não adiantou ele não ter escrito porque a história ficou conhecida. A história é mais ou menos a seguinte: o sujeito, ele era muito mau, mas muito mau mesmo, e de repente ele não tinha nenhuma atitude boa, e os espíritos estavam muito decepcionados com o que ele fazia. Até que um dia, passando num caminho, veio um homem, um pedinte, pediu uma esmola para ele, e ele do cavalo jogou R$1 para o homem. O cavalo jogou e o cara pegou aquele R$1 e ele foi embora. Mas ele mesmo ficou se questionando: como é que eu, que sou tão mal, dei R$1 para esse cara? Onde que eu estou com a cabeça? Se ela pegou no momento de fraqueza e deu R$1 no momento de fraqueza. Gente, que loucura isso. Aí seguiu, tudo bem, desencarnou. Quando desencarnou, os espíritos vieram com ele e disseram para ele: olha, você não cometeu nenhum ato. Isso é uma história que não está em livro espírita nenhum, gente, pelo amor de Deus. Você não cometeu ato bom nenhum, então você vai descer para esse buraco. Esse buraco. Ah, não, isso é porque não tem nenhum ato bom em seu favor. Se tivesse algum ato bom, pelo menos, a gente podia ver o que a gente podia fazer por você. Ele lembrou da moedinha. Aí disse: eu tenho um ato bom que eu fiz. O que foi isso? Eu dei R$1 uma vez para um cara na beira da estrada. Aí o anjo disse: não, mas aí também não dá, né? Você tem uma vida inteira de maldade, dá R$1 que é compensar, não tem jeito. Você vai descer para o buraco. Ele disse: não desço não. Não desço não, porque se eu não desse a moeda, eu ia descer para o buraco. Eu dei, cadê o benefício? Para o buraco eu não vou não. Eu não vou porque eu dei a moeda, eu fui bom. E isso aí é para buraco, aqui não fez nada de bom, eu fiz coisa boa, não posso ir lá. E ficou aquela confusão. O próprio anjo ficou confuso. Aí o anjo disse: gente, isso não está em obra espírita nenhuma, é lenda. Aí o anjo ficou confuso e disse: eu vou consultar meu superior. Aí o anjo vai e conta a história para o superior: senhor, olha, aconteceu isso, ele é muito mau, mas ele deu uma moeda, agora não quer descer para o buraco, porque ele diz que ele merece, e o que eu faço com ele? Aí o superior ficou pensando, meteu a mão no bolso e disse: devolve R$1 para ele e empurra ele no buraco. Então, toma, devolve ele para o buraco. Por quê? Porque não é o ato da gente dar que promove o nosso crescimento, é o sentimento que a gente sente. É como dar. Quantos de nós achamos que cuidamos dos nossos filhos? Ixi, eu sou uma mãe super zelosa.
Aí trata o menino como? Vem cá, diabo, vem tomar banho, esfrega, e aí emboneca o menino todinho. Aí quando é menina, amarra aquelas merechiquinhas na cabeça da criança, a pobrezinha sai toda vestida aí. Nossa, mas fulana é tão zelosa, né? A menina dela anda sempre arrumada, mas coitada, a menina é tratada, sabe? Vem cá, cão, diabo, desce teu cabelo. E a gente fica assim, se imaginando. Porque vocês não conhecem quem é assim, não? Que trata assim, não? A gente às vezes se engana, porque acha que está fazendo bem, quando o coração não está tomando parte das coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem que trata especificamente desse sentimento que nós temos que ter. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse sentimento de comoção com a dor do outro é chamado lá pelo nome de piedade. A piedade não é lida no Evangelho segundo o Espiritismo como aquele sentimento que a pessoa tem piedade de mim, vou matar você, não, tenha piedade, não vou matar não, que estou com piedade. Não é isso. A piedade é tido como o sentimento de empatia, de eu me comover com a tua dor, de quando você chega na casa de alguém que diz assim, eu não tenho nada para comer, você diz, tá bom, dá um saco aí para essa mulher para ela ir embora. Não, é a gente se envolver com a dor do outro, é você compreender a dor do outro, que pode ser uma pessoa de fora de casa ou de dentro de casa, que às vezes você chega para conversar com uma filha que está no quarto chorando, entra lá, o que foi, minha filha, o que aconteceu com você que você está chorando? O que aconteceu? Mamãe, o Beto brigou comigo e tal. Minha filha, o Beto lá é problema, minha filha, problema sou eu com seu pai, você larga desse, arranja outro, larga disso, e não se comove que o Beto para ela é muito importante, não consegue entrar no problema do outro. Que cristianismo é esse que nós não nos comovemos com a dor de ninguém? Daí a proposta cristã não é somente no sentido de que você faça o bem, mas é que você sinta o bem que faz, que a gente se comova com a dor do que o outro tem, que a gente não faça as coisas mecanicamente, que a gente não entre e saia da casa espírita sem esse tipo de sentimento. Existem inúmeras mensagens espíritas, meu Deus, de espírita dizendo, gente, eu perdi o tempo. Espíritas dizendo. E perder o tempo por quê? Porque a gente conviveu e não sentiu, viveu e não se comoveu. Então, é mais um apelo que a doutrina espírita faz, de que nós sejamos úteis a nós mesmos. Porque quando a gente se comove com a dor do outro, não é simplesmente por causa do outro, é por conta de nós também, porque isso faz bem a nós. Quem é que pode caminhar feliz sendo indiferente? Nós precisamos ter a sensibilidade, a piedade dentro de nós, o envolvimento nosso nas coisas que envolvem as ações que nós fazemos. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem logo no começo da obra muito interessante. Geralmente as obras do André Luiz, logo no comecinho tem uma palestra de alguém, de um mentor. E nessa específica obra Obreiros da Vida Eterna, ele ouve uma palestra de uma pessoa, de um espírito, que é um profundo conhecedor, ele conhece muito de ciência, é um conhecedor e vem fazer uma palestra sobre a questão moral, com alguns detalhes científicos no meio da palestra. E quando termina a palestra, André Luiz vai lá parabenizá-lo pela capacidade que ele tem de conseguir mesclar o conhecimento científico com a questão emocional. Que coisa bonita isso. Aí diz, pois é, né? Mas nem sempre foi assim. Eu sempre fui um estudioso da questão do espírito. E quando desencarnei, eu parti para estudar a questão do espírito, para mergulhar no conhecimento do mundo espiritual e tentar me tornar uma alma que tivesse muita informação, muito conhecimento sobre as coisas. Eu sempre me dediquei a querer estudar e aprender sobre o mundo espiritual, sobre o mecanismo da vida, essas coisas. E ele conta que ele estava uma vez numa caravana indo para um negócio desse de estudo, quando ele olhou no horizonte uma luz intensa. A luz vinha, descendo e mergulhava nas trevas.
Daí ele perguntou para o mentor dele: o que é aquilo? Respondeu o mentor: aquele é Jesus em visita às trevas. Jesus, o governador planetário, não é indiferente à dor do próximo. Ele, o magistral governador do planeta, desce às trevas para fazer socorro. Ele não é um ser intocável que fica numa campânula de ouro apenas dando as ordens para o planeta. Ele é gente. Porque se ele não fosse assim, ele não era um espírito crístico. Ele, entre as suas inúmeras obrigações, desce pessoalmente para socorrer entidades na escuridão. Quem são esses que ele socorre, eu não sei. Mas quando essa entidade viu Jesus descendo às trevas, ele disse que ele sentiu uma emoção tão grande que disse: o que é que eu estou fazendo? Que ele, que é tão maior do que eu, está indo atrás dos pequenos e eu fugindo dessa discussão, correndo atrás do conhecimento. Eu preciso rever o que eu estou fazendo, reapontar a minha bússola íntima. E essa visão tão distante de Jesus no horizonte descendo na direção da escuridão mudou a vida dele. Sem ter visto Jesus diretamente, mas só a percepção dele ir ao socorro de outros fez com que ele mudasse seu ponto de vista e passasse a mesclar o conhecimento científico com a questão do comportamento humano. Daí fica a lição para nós de que a piedade nas nossas vidas não pode ser uma questão de segundo plano. É preciso que nós nos compadeçamos, que nós sintamos a dor das pessoas que estão conosco. A indiferença não vai nos levar muito longe. É um exercício que nós precisamos fazer, o de nós passarmos a sentir e a colocarmos no lugar do outro diante das dores que nos apresentam. Porque se nós formos passar pela vida distribuindo as coisas como a gente acha que deve fazer, sem que o amor tome parte, nós podemos nos perder nesse caminho. Para que a gente possa concluir essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de relembrar o que está contido no capítulo 110 do livro Caminho, Verdade, Vinha de Luz. Vinha de Luz no caminho 110, no capítulo 110. Há uma mensagem chamada Caridade Essencial. Nessa mensagem, Emmanuel faz um comentário sobre a caridade em si, em que ele diz que muitas vezes nós procuramos a caridade, fazer a caridade. Então fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos outra coisa, mas escorremos o risco de fazer sem sentir. Que não se pode fazer a caridade sem sentir. Que é importante fazer, mas sentir é essencial. E ele chama isso de caridade essencial, que é sentir a caridade que se faz, emocionar-se por aquilo que se faz. E ele conclui essa passagem, essa mensagem, com um raciocínio muito forte, dizendo que às vezes nós podemos, durante a vida na Terra, sermos trabalhadores dedicadíssimos, concluirmos excepcionais obras de pedra, conseguirmos intercessões valiosas em favor do semelhante, ou seja, oramos por alguém que está doente, a pessoa cura, damos o passe e a pessoa melhora, sermos uma pessoa que aconselha e resolve a questão do outro. Quando a gente faz esses movimentos, nós efetivamente estamos realizando um trabalho de caridade. E aí diz Emmanuel, podemos erigir excepcionais obras de pedra, conseguir intercessões valiosas, mas se o amor, a piedade, a emoção, o sentimento não tomar parte naquilo que nós fazemos, apesar de tudo aquilo que nós realizarmos na Terra, corremos o risco de, quando desencarnarmos, nos descobrirmos que, apesar de tudo que fazemos, ainda continuamos na mesma condição de antes. É a condição de mendigos de luz, pedindo socorro, porque realizamos tudo do lado de fora e não realizamos nada do lado de dentro. O nosso papel na Terra é sentir, é emocionar os nossos corações,
é participar o nosso coração daquilo que acontece à nossa volta. E se os outros que estão em redor de nós nos fazem crescer, não nos escondamos deles. Aceitemos a proposta de que eles podem nos fazer crescer e sublimemos os nossos corações, sentindo tanto quanto seja possível a necessidade que temos uns dos outros, para que a gente possa efetivamente usar essa encarnação como um passo decisivo, sair daqui realmente mais doce do que nós entramos. Nós não viemos aqui para fazer, nós viemos aqui para sentir. Só que quem sente faz, mas nem sempre quem faz sente. O importante é realmente sentir, é que os nossos corações se emocionem, que as nossas vidas sejam tocadas por um sentimento e não por um sentido de dever, de obrigação, de cruz, que eu sou obrigado a fazer, a minha obrigação, mas que o amor seja a nossa convocação para que a gente faça algo diferente, e aí sim faça sentido o conhecimento que a gente tem, sobre pena de nós chegarmos nós também do lado de lá na condição de mendigos de luz. Piedade sempre, esse é o roteiro que a doutrina espírita nos propõe.